Lindezas, bem-vindos ao Tato Juris, eu sou o João e vou te falar que essa semana é de revisão aqui da Lei Orgânica do município de Santo André. Dia 25, domingo agora, vocês têm prova. Então, essa semana terá um vídeo por dia revisando esta lei. Até porque ela sozinha tem aproximadamente 310 artigos. Não dá para revisar tudo de uma vez. Não dá para revisar todo o conteúdo. Então vamos focar aqui. Então se ajeita, fica confortável e bora lá. Começando com uma questãozinha. Olha só, pause o vídeo, leia o enunciado e note que um dos tópicos é controle interno e externo. A maior parte deste assunto está lá do artigo 133 até o 137, como você pode ver pelas marcações de destaque. Porém, o que é controle externo e interno? Lindezas, a palavra controle é uma palavra só que traz o sentido de fiscalização, vigilância, orientação, correção e punição. Tudo isso ao mesmo tempo. O seu chefe te controla, ele fiscaliza o que você faz, ele passa ali para ver se você está pelo celular ou não, ou seja, está te vigiando. Ele te orienta, olha só, preciso dessa planilha em Excel reorganizada. Ele vai te corrigir quando você fizer algo errado, ou até mesmo te punir com advertências, ou se você for muito bom, com mais trabalho. E aí vamos tentar diferenciar o externo do interno. O primeiro, ele é exercido pelo poder, órgão ou autoridade, porém é sobre outro poder, órgão e autoridade. Como assim? Por exemplo, suponha que a prefeitura exerce o controle externo sobre uma autarquia municipal. A prefeitura fica em um prédio, em um endereço, em um lugar. A autarquia fica em outro prédio, em outro endereço, em outro lugar. E essa questão de localização é basicamente para você conseguir visualizar a coisa, beleza? Porque sim, elas podem estar basicamente no mesmo lugar. Mas para ficar fácil, imagine que fiquem em endereços diferentes. Aqui fazemos referência à autarquia, que faz parte da administração indireta. E um dos serviços que uma autarquia pode fazer é o controle, a administração, a fiscalização, vigilância e punição sobre serviços de água e esgoto. Por exemplo, uma empresa privada faz esses serviços, fornecendo água potável e tratando o esgoto da cidade, e essa autarquia vai fiscalizar essa empresa privada. E assim, é costume que cada cidade tenha sua própria instituição, sua própria autarquia que vá fiscalizar essas empresas. Eu, por exemplo, já fiz estágio em uma ARSAE, Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto. E era basicamente esse serviço de controle. A empresa ia fazer uma obra de reparo, arrebentava uma rua. Nós, da agência reguladora da autarquia, íamos lá cobrar. Você não recapeou essa rua. Você recapeou de mau jeito, o asfalto afundou, ou então está parecendo uma lombada. Vai lá e arruma. Só que, quem é que fiscalizava a autarquia? A prefeitura. Então, em uma sequência, a prefeitura fiscaliza a autarquia e a autarquia fiscaliza a empresa. Ok? Desta forma, podemos dizer que a prefeitura exerce o controle externo sobre a autarquia. Aqui, por exemplo, coloquei a Semasa, que é a autarquia responsável por fiscalizar os serviços de água e esgoto do município de Santo André. Ok? Já o controle interno é aquele exercido pelo poder, órgão ou autoridade, só que exercido sobre ele mesmo. Então, aqui é a prefeitura exercendo o controle interno sobre a própria prefeitura. E vale lembrar que a prefeitura faz parte da administração direta. Então, ela vai fazer o controle interno dela mesma. Neste sentido, a prefeitura, por exemplo, impõe uma multa de 300% sobre a Semasa. Nesta parte, ela está fazendo o controle externo. Porém, olha só o valor dessa multa, olha só o tamanho desta porcentagem. Aí entra o controle interno. Alguém lá de dentro vai fiscalizar e falar quem da prefeitura mandou dar este valor. E melhor, por que foi este valor? Vai ter uma investigação interna. Vai ocorrer uma auditoria interna. Para saber, este valor é justo? Injusto? Está beneficiando quem? O município, a comunidade ou uma pessoa específica?
destes 300%, se 100% está indo para a prefeitura, para a comunidade, os outros 200 estão indo para onde? É essa a ideia de controle externo e interno, beleza? E voltando aqui para a questão, ao analisarmos um pouco melhor, ela complica um pouco mais as coisas por conta desta parte aqui em pontilhado, no qual ela diz, no que está preconizado na lei. Esta frase, ela é maldosa porque ela abrange a lei toda, não apenas um único tópico, como controle interno e externo. E por que eu coloquei isso aqui para vocês? Prestem atenção, pode ser que ela te induza a pensar que é sobre um tema, controle interno e externo, quando na verdade ela vai falar de outro tema. E aqui, no caso específico, pode ser qualquer um. Então, quando você vai ler as alternativas, se você não teve essa sacada, você vai ficar muito mais preocupado, muito mais focado em achar acertos e erros sobre controle interno e externo, quando na verdade ela pode estar falando de qualquer coisa da lei. E aqui ela traz a parte mais importante da questão. Ela quer a alternativa incorreta. Então, você procuraria os erros relacionados ao controle interno e externo. Mas você presta atenção, você assiste os vídeos aqui do canal, então você sabe que tem que ter atenção não só ao incorreto, mas também à questão inteira. E aí eu vou te dar 3 segundos para tentar resolver essa questão e depois trazer os comentários. Então pause o vídeo e tente resolver sozinho, porque os comentários virão em 3, 2, 1. Aqui, lindezas, o incorreto está aqui, ó, 90 dias, sendo esta alternativa B a correta. Mas esta questão ela é maldosa, como eu já disse antes. Por quê? Ela traz para a gente tudo o que está na lei orgânica do município, como, por exemplo, a alternativa A está lá no artigo 133. Já a letra D está no 134. A C está lá no artigo 9, mais precisamente, inciso 13, a linha A. Porém, contudo, entretanto, todavia, a letra B, que traz o erro, na verdade, ela é uma informação que está contida não na lei orgânica, mas sim na Constituição Federal. Lá no seu artigo 31, mais precisamente parágrafo 3º. E ali a informação correta é de 60 dias. Mas mesmo que essa alternativa B apresentasse 60 dias, ela poderia sim ser considerada incorreta, porque a questão, o enunciado, fala da lei orgânica. E como nós vimos aqui, essa alternativa não está na lei orgânica. Sim, é confuso, é maldade. Você pode tentar querer entrar com recurso, mas se eles usarem o argumento de que nós pedimos o que estava na lei, isso não está. Está na Constituição. Poderia ser a contra-argumentação da banca para indeferir o seu recurso, beleza? Concurso é assim, eles querem fazer o possível e o impossível para eliminar a concorrência. Fechou? Então vamos agora para o segundo tópico, no qual aqui serão as publicações, principalmente o que está lá no artigo 89. E aqui eu digo que essas publicações trazem uma parte em destaque, que é a sua obrigatoriedade. Como assim? Todas as publicações são obrigatórias, elas devem ser realizadas, devem ser feitas. Porém, existe uma outra obrigatoriedade, que é onde elas estarão disponíveis. Elas têm que ser obrigatoriamente publicadas e obrigatoriamente em repartições municipais ou entidades comunitárias. Então, são duas obrigatoriedades, a da publicação e onde ela será publicada. Não adianta nada ser publicada em um local que ninguém vai ter acesso. Não adianta nada publicar e deixar guardada na gaveta. Ah, mas foi publicado. Tá, mas onde? Essa é a ideia, ok? Por isso que outra expressão importante é a questão do amplo acesso. Basicamente isso. Tem que ser publicado para todo mundo conhecer. E esse acesso é, via de regra, por meio dos órgãos oficiais de imprensa. Por que via de regra? Porque em situações eventuais, ou seja, não são todas, pode-se utilizar outros órgãos de imprensa. Como assim? Lá naquela ARSAI onde eu fiz estágio, uma das pessoas responsáveis administradores tentou fazer uma mudança em relação ao prazo de pagamento da conta de água. Antes, as pessoas tinham 30 dias para pagar. Fizeram lá um acordo, estudo, pelo menos é o que dizem, e cortaram esses 30 dias para 15. Os responsáveis disseram que fizeram o anúncio dessa mudança não no site oficial da prefeitura, não no site oficial da autarquia, não no site oficial da empresa que fazia os serviços, não no jornal da cidade. Ou seja, em basicamente nenhum lugar oficial. Eles disseram que fizeram um anúncio
em carros de som que saíam passando pelas ruas. Nas cidades do interior, é muito comum esse tipo de veículo estar anunciando algum tipo de venda, como por exemplo, o carro do ovo está passando na sua rua. Foi basicamente esta ferramenta que utilizaram para informar: olha só, a partir do mês de janeiro, por exemplo, haverá mudança no prazo de pagamento da sua conta. Isso não vale. Isso é uma grande sacanagem, mas pode acontecer. E vejam, foi contratado um carro de som. Então, mesmo que exista uma empresa por trás dessa publicação, desses anúncios, uma empresa que esteja lucrando, seja uma rádio, seja uma emissora, seja o próprio dono do carro de som, mesmo que seja custeado por uma empresa privada, ela tem que ter caráter educativo, informativo e de orientação social. A informação e a orientação social, neste meu exemplo, é mudança do prazo para pagar a conta de água. E quem decide sobre essa eventualidade, essa empresa e tudo mais, é o próprio prefeito, que é responsável pela administração direta ou pelos dirigentes da administração indireta. O diretor, o gerente, o presidente da autarquia. Além disso, quando tratamos da publicação de atos não normativos, estas publicações podem sim ser resumidas. O ideal é que seja focado nos tópicos importantes, obviamente. Já a publicação de atos com efeito externo, estas publicações só terão eficácia não antes, não durante, mas após serem publicados. Ok? Então vamos aqui para uma outra questão, 3 segundos para vocês resolverem e depois os comentários. Então pause o vídeo, tente fazer sozinho, porque os comentários vêm em 3, 2, 1. Lindezas, aqui o foco da questão está nas publicações. E mais uma vez, querendo a incorreta. Sendo assim, ficamos com a alternativa da letra C, porque ela diz que esses atos não normativos não podem ser resumidos. Podem sim, e de preferência focados nos tópicos principais. Todas as outras falam com sinônimos ou outras expressões aquilo que a gente comentou no slide anterior. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho ali sobre a Câmara Municipal, que começa lá no artigo 6º. E o que eu trago aqui para vocês em relação ao Poder Legislativo? Ele tem um tempo de legislatura de 4 anos, ou seja, cada ano é contado como uma sessão legislativa, que é basicamente o prazo que a gente tem para fazer as votações. Votamos a cada 4 anos, o tempo de mandato é de 4 anos, cada ano uma sessão, ok? Esse poder legislativo ele é exercido pela Câmara Municipal. A Câmara ela é composta por vereadores, no mínimo 27 para o caso específico de Santo André. E estes vereadores, eles são eleitos pelo sistema proporcional. É um sistema muito mais complexo, que exige um cálculo um pouco mais elaborado do que aquele sistema de votação, maioria absoluta, maioria relativa. Então eu trago aqui para vocês um quadro bem explicativo e bem resumido, e eu espero que ele seja suficiente para vocês entenderem o que significa esse sistema proporcional. Pause o vídeo, veja o quadro quantas vezes vocês precisarem, ok? Porque o meu medo, o meu receio é que algum exercício envolvendo esse tipo de conta, esse tipo de entendimento apareça na sua prova, beleza? Seguindo agora para o próximo slide, veremos esta questão. Mais uma vez, comentários em 3, 2, 1. Lindezas, essa daqui foi bem tranquila, bem fácil. Basicamente é aquela que vem para ninguém zerar a prova, que ela está pedindo o tempo de legislatura. E como nós vimos na primeira informação, ela é de 4 anos. Fácil, tranquilo, aquela questão para dar uma respirada. E sábado eu trago um vídeo diferenciado para vocês que vai te ajudar não só na prova de Santo André, mas também em todas as outras provas que você pretenda prestar, seja concurso, seja vestibular. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Até lá, bons estudos e até o próximo resumo que vem amanhã. Tchau!